Olá pessoal, graça e paz, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, onde em mais uma oportunidade nós iremos trazer até você esclarecimentos importantíssimos à sua fé e ao nosso jeito de crer, porque nós cristãos ortodoxos temos uma visão bíblica que precisa ser defendida, preservada e praticada pela igreja. Como eu já disse, muitas vezes eu gravo um vídeo e devido à gravação desse vídeo eu tenho que gravar outros adjacentes. Recentemente eu gravei o vídeo A Igreja Primitiva batizava apenas em nome de Jesus, e nesse vídeo que eu fiz eu citei algumas igrejas que fazem essa prática ou têm essa prática, que são igrejas unicistas. E uma das igrejas é a Igreja de Deus. Só que esse nome, Igreja de Deus, não tem só o nome da seita unicista, tem também o nome de uma igreja evangélica, como os outros nomes que eu citei, porque são nomes comuns. E aí o pastor da Igreja de Deus, que é nosso telespectador, que acompanha o nosso trabalho do CACP, mandou um áudio para nós, que eu vou soltar aqui para fazer justiça a esta denominação, que nós não tínhamos o interesse de afetá-los ou de denegri-los. Aliás, nós não temos interesse de fazer isso com ninguém. Nós queremos apenas expor os fatos e aceitar o erro. A gente quer mostrar para as pessoas, ó, essa aqui é uma seita e tem esse erro. É isso que nós fazemos. Mas esta Igreja de Deus aqui, que ele entrou em contato conosco, não é a Igreja de Deus unicista. Então eu vou soltar aqui e o pastor vai dar o esclarecimento. Vamos lá, vamos ouvir o áudio dele. Pastor, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou pastor da Igreja de Deus no Brasil e em um dos seus vídeos o senhor fala que a Igreja de Deus no Brasil é unicista, ela crê na Trindade e também ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu fiz essa breve nota para você entender que os nomes que nós citamos no outro vídeo são nomes genéricos e pode ter igrejas ortodoxas que creem na Trindade, que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto outros são ligados ao movimento unicista. Como é que você sabe? É só você ver o credo dessa instituição que você vai descobrir o que nós estamos colocando aqui para você, tá bom? Pessoal, mais uma das coisas que falaram muito aí nos posts dos meus vídeos é que Mateus 28:19 não está nos originais da Bíblia ou do Novo Testamento, e que isso não é factual. Por isso a igreja primitiva só batizava mesmo em nome de Jesus. Bem, eu quero deixar bem claro o seguinte: quem faz a acusação deveria prová-lo. É só pegar os manuscritos e mostrar para as pessoas, ó, está aqui o manuscrito, está aqui a citação, não está no original. Isso é muito fácil, não é difícil. Eu tenho aqui vários comentários bíblicos, tem o original bíblico, que tem o manuscrito, a citação. É muito fácil fazer isso. Agora, qual é o problema? O problema é que não dá para fazer isso porque todos os manuscritos bíblicos têm ou contêm o texto de Mateus 28:19, falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O autor deste livro aqui, Comentário sobre Mateus, da série Cultura Bíblica, tá vendo aí? R.V.G. Tasker. Esse autor, na página 218, comenta essa acusação de alguns e ele fala: as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se acham em todos os manuscritos existentes. É difícil ver por que o evangelista as teria inserido se na ocasião em que estava escrevendo não fazia parte da liturgia da igreja. Então ele está dizendo que todos os manuscritos gregos do Evangelho de Mateus contêm a citação. E não faria sentido ele citar se ele realmente não cresce e se Jesus não tivesse falado. E aí, queridos, o que nós estamos vendo com isso? Que não dá para tirar esse texto do contexto, ou para tirar esse texto da Bíblia, porque no Novo Testamento nós temos 24 mil manuscritos do Novo Testamento, 24 mil. Desses 24 mil, nós temos 5 mil em grego, 9 mil em latim e 10 mil ou mais de 10 mil em outros idiomas.
O Novo Testamento é, sem sombra de dúvidas, o documento antigo mais cheio de evidências e com mais manuscritos. Isso porque milhares de manuscritos foram queimados pelo Império Romano. Agora, isso é tão verdade que eu até citei as Testemunhas de Jeová, porque eles usam o jeito de tradução que só aceita o original grego. Nós acreditamos no texto recebido. Então quando você analisa o Novo Testamento, você tem que analisar os manuscritos gregos, os manuscritos em latim, em outros idiomas, para ter o texto recebido. Nós fazemos uma conjuntura de manuscritos, analisamos todos para ter a nossa tradução. Por isso que a nossa tradução é muito melhor do que aqueles que não aceitam o texto recebido. As TJs só colocaram, além de fazer uma péssima tradução, isso aqui é a tradução do Novo Mundo, além de fazerem uma péssima tradução, só colocaram o texto do original grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego? Foi escrito em grego, mas as cópias tinham 9.000 em latim e 10.000 em outros idiomas. E obviamente que algumas partes do grego faltaram e elas foram complementadas com os demais manuscritos. É assim que se faz um documento, é assim que você monta uma tradução de um documento tão antigo e tão sério como o Novo Testamento. Mas, quando você pega aqui em Mateus 28:19, a tradução do Novo Mundo, está lá: ide, portanto, fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um E minúsculo, mas está aqui, do Espírito Santo. Se as TJs pudessem tirar esse texto da Bíblia, sem sombra de dúvida, eles teriam tirado, porque eles não aceitam a Trindade e nem a pessoa do Espírito Santo. Mas está aqui na tradução do Novo Mundo, e até o batismo da Sociedade Torre de Vigia é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda vou provar o que eu disse, não é só os manuscritos, que todos, como diz aqui, todos os manuais bíblicos que eu consultei aqui, todos os manuscritos falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19. Mas além disso, tem a patrística. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de patrística. Eu tenho aqui o Didaquê, contra as heresias de Irineu e Justino Mártir. Alguns documentos aqui. Eu vou ler aqui e vou citar para você aí o que diz o Didaquê. O que é o Didaquê? O Didaquê é o primeiro livro de catecúmenos da igreja. Do século I para o século II, nasce o Didaquê. Então, quando alguém ia batizar, ele passava pelo Didaquê. E então, após ser discipulado pelo Didaquê, ele era batizado. E olha que interessante, no Didaquê tem lá sobre a celebração do batismo. E diz o autor do Didaquê: quanto ao batismo, procedam assim: depois de dita todas essas coisas, batizem em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois ele vai dar aqui uma série de exceções, porque às vezes não tem água corrente, às vezes a água está congelada. Nós estamos falando aqui da igreja do primeiro século, e o evangelho tinha chegado a várias extensões da Europa, e tem lugar que não tinha rio, era deserto. Tinha lugar que no inverno congelava-se os rios. Aí ele fala, inclusive, para usar 3 porções de água e etc e tal. Ele dá aqui várias orientações para o batismo. Mas ele conclui: na falta de uma ou de outra opção para batizar, né? Derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam, senhores, isso aqui é uma prova cabal. Vamos imaginar que não tivesse o texto de Mateus 28:19. A prática da igreja primitiva era batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois nós temos Justino Mártir, que eu mostrei para você aqui, olha, Justino o Mártir. Tá vendo aí? Justino Mártir vai dizer o seguinte: são trazidas a um lugar onde existe água, as pessoas para o batismo, e recebem de nós o batismo nas águas, em nome do Pai, Senhor do Universo, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Veja, Justino Mártir está dizendo que as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele escreveu isso por volta do ano 160, 150.
Veja que era uma prática da igreja primitiva, daquela igreja que foi discipulada pelos apóstolos. Depois, um pouco mais para frente, por volta do ano 180, 190, nós temos Irineu de Leão. Ele vai dizer o seguinte, Irineu: temos recebido o batismo em nome do Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou e ressuscitou dos mortos, e em nome do Espírito Santo de Deus. Novamente, Irineu de Lyon está dizendo, aqui o livro dele, ó, Irineu de Lyon, tá vendo aí o livro? Aqui. Estou te mostrando evidências que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero que você que está nos assistindo entenda, eu estou trabalhando aqui com evidências. Então, Mateus 28, 19 está em todos os manuscritos gregos originais da Bíblia, do Novo Testamento. Os pais da igreja repetem a prática, tá? E todas as traduções bíblicas, até a mais adulterada, que é a tradução do Novo Mundo das TJs, trazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as seitas unicistas, se elas querem querem provar alguma coisa, elas têm que pegar o manuscrito lá, abrir o manuscrito, isso aí até pela internet eles conseguem acessar, e provar. Nos 5.000 manuscritos, foi acrescentado um por um pela Igreja Católica. O que nessa época nem Igreja Católica existia. A Igreja Católica que existia é a Igreja de Cristo, que toda a Igreja de Cristo é universal. Né? Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, muitos séculos depois, ela vai aparecer. Então essas pessoas fazem acusações totalmente esdrúxulas, sem prova, sem evidência. Sabe, uma vez eu estava na faculdade e uma pessoa lá quis desqualificar a Bíblia, ela disse: João, você crê na Bíblia? Falei, creio. Num livro cheio de erros? Falei, pois é, eu creio. Mas eu vou te dar uma colher de chá aqui para mim. Faz uma gentileza, me mostre 2 erros, já que a Bíblia está cheia de erro, 2 erros da Bíblia para mim, para a gente discutir aqui na nossa mesa redonda. A pessoa levantou da mesa e saiu. Ah, João, você é um ignorante. E se levantou. Ela havia dito que a Bíblia é um livro cheio de erros. Eu dei a oportunidade para nós discutirmos ali na mesa, para ela citar 2 erros, para nós conversarmos sobre esses erros. Ela fugiu porque falou pelo cotovelo, mas não provou o que havia dito. Então, algumas seitas são mais aparelhadas. Elas falam, elas tentam argumentar, elas usam metodologia científica. Agora, outras são esdrúxulas. Ah, isso aí é da Igreja Católica. Tá, foi a Igreja Católica que inseriu. Como é que ela mudou 5.000 manuscritos? Em que época que ela fez isso? Quem fez isso? Qual manuscrito que está lá rabiscado, rasurado, uma interpolação desse nível? Você não tem como apagar evidências. Outra coisa, se isso não fosse fidedigno, por que os pais da igreja repetiram a liturgia? E eles não são anacrônicos. Um está no século II, aliás, um está no século I e 2 está no século II. Como é que pode, tão brevemente assim, anacronicamente, esses autores, que foram, muitos deles, discípulos dos discípulos, pensarem equivocadamente assim? Então, de novo, você que assiste aqui o nosso canal, cuidado com o que você ouve por aí. Tem vários professores de grego, de hebraico por aí, fingindo que são doutores, falando assado, assim. Tem que provar. Tem que falar e provar. Se o manuscrito está adulterado, traz a cópia do manuscrito adulterado e mostra. Porque se tem uma coisa que foi escrutinada 1 milhão de vezes, foi a Bíblia. E se tivesse um erro desse nível, ela estaria muito bem documentada. Não há. Então, estou aqui explicando os fatos, tá bom, pessoal? Gente, eu quero que você entenda que nós estamos aqui trabalhando para que você receba a verdade. Nós não temos outra intenção. O que a gente quer é que você que nos assiste saiba que nós aqui trabalhamos com a verdade, nada mais que a verdade, tá bom? Muito bem, querido. Primeiro, eu reitero aqui o meu pedido de desculpa à Igreja de Deus, que é essa igreja que é evangélica, que é trinitária,
que crê nas escrituras sagradas, que é ortodoxa, e que eu aqui falei da seita sem citar que havia a possibilidade de haver uma outra de mesmo nome sem estar envolvida com o unicismo. Então, mais uma vez eu peço perdão, tá bom? E você que gostou do nosso vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 20 anos levando o evangelho aos perdidos sectários. Até o nosso próximo vídeo.